Dando sequência à nossa análise, continuamos aqui na porção mais leste do quadrilátero ferrífero. Vamos discutir agora o conjunto serrano da Serra do Caraça e seu entorno. Partindo então do nosso último ponto, em uma das extremidades da sinclinal Candarela, nos direcionamos para o interior do vale anticlinal do Rio Conceição. Vamos contornar a Serra do Caraça até as proximidades de Morro da Água Quente, em Catas Altas. Aqui estaremos na Chapada da Canga, com uma vista direto para a Serra do Caraça, e para o seu entorno, no embasamento cristalino. A Chapada da Canga com relevo mais regularizado, rodeada por mares de morros no embasamento, e a Serra do Caraça ao fundo. No alto da serra, uma série de estruturas que revelam o quanto a crosta foi deformada nessa região por uma tectônica compressiva relacionada ao evento brasiliano. Nesse deslocamento, então, saímos da parte da sinclinal mais elevada até o nível do Vale do Rio Conceição, bem mais rebaixado, contornamos até mais ou menos Morro da Água Quente, uma altitude de apenas 917 metros. Nesta área, estaremos então basicamente rodeado pelo embasamento cristalino, porém sobre formações cenozoicas, materiais sedimentares cenozoicos, uma visão para a Serra do Caraça, elaborada em rochas do supergrupo Minas. O perfil topográfico mostra então a região, a área da Chapada da Canga, em um patamar próximo a 900 metros, enquanto no alto da serra passam de 2.000 metros. O topo da serra fica no Pico do Sol, que tem 2.072 metros. Esse grande maciço, esse grande conjunto montanhoso, é formado principalmente por quartzitos da formação Moeda, pertencente ao grupo Caraça, que é a base do supergrupo Minas. A morfologia, então, bastante escarpada, um degrau muito acentuado entre o alto da serra e a área do embasamento, e num nível mais baixo, intermediário, os itabiritos. Então, nessa porção, não são os itabiritos que compõem o teto, do relevo, mas sim os quartzitos. Então, quartzitos e filitos do grupo Caraça, uma intercalação de comatiitos e de formações ferríferas ao entorno da Chapada da Canga, embasamento cristalino, algumas formações aluviais, a própria canga e sedimentos da formação Fonseca. Em 3D, fica mais claro que o topo está aqui sustentado pelo grupo Caraça, enquanto em outras áreas mais a sul, volta a ser os itabiritos do grupo Itabira os responsáveis pelas partes mais elevadas. A canga sustenta um relevo mais ou menos tabular, uma chapada, rodeada aí pelo embasamento mais rebaixado. Estruturalmente, então, a Serra do Caraça se compõe por um conjunto de anticlinais e sinclinais bastante falhadas, bastante fraturadas, que levaram então um grande encurtamento da crosta nesse trecho. Essa sucessão de anticlinais e sinclinais falhadas acabaram gerando blocos imbricados que deixam os quartzitos do grupo Caraça acima dos itabiritos, que são estratigraficamente sobrepostos. Então, topograficamente, os quartzitos estão acima dos itabiritos
que são mais jovens. Então essa área é altamente perturbada por vários sistemas de falhas, sistemas importantes de falhas, falhas profundas, como o sistema de falhas da água quente, e outros sistemas, como o sistema de falhas Santa Rita, que permitiram então esse imbricamento de blocos. No alto da serra, encontramos aí o Pico do Inficcionado, onde há também uma dolina que representa a entrada de um sistema kárstico denominado Gruta do Centenário. A Gruta do Centenário é desenvolvida em quartzito e é uma das maiores cavernas, sistema kárstico em quartzito no mundo. Tem um desnível de cerca de 480 metros vertical e um desenvolvimento linear que soma cerca de 4,7 quilômetros. Então, mesmo os quartzitos sendo litologias muito resistentes, como essa área é muito falhada, muito fraturada e está exposta a um processo muito longo de desnudação, a desnudação conseguiu esculpir esse maciço nos moldes de um relevo kárstico, esculpindo então condutos, cavernas no interior do maciço quartzítico aqui do grupo Caraça. Chama atenção também que essas grandes fraturas, grandes sistemas de falhas, são bastante visíveis no relevo, nas imagens de satélite. Muitas vezes, essas fraquezas estão preenchidas por diques. Como entre os quartzitos e os diques, eles são materiais mais frágeis, acabam sendo mais facilmente intemperizados e compõem áreas mais baixas, nas quais a drenagem vai se aproveitar para se desenvolver. Então, além de ser bastante condicionada pelo sistema de falhas em si, a drenagem nessa área também é condicionada pelo sistema de diques. Então, enquanto na outra porção, na outra parte desse conjunto, dentro da bacia do Rio Conceição, que estávamos tratando anteriormente, tinha um padrão de drenagem, principalmente em treliça, com uma direção bem desenvolvida e uma direção secundária, sendo a direção principal os cursos d'água que drenam o eixo das dobras, tanto na sinclinal Gandarela como na anticlinal de Conceição, e na direção secundária os afluentes que descem das partes mais altas. Nessa porção, diante desse grande esse grande número de sistemas de falhas e de fraturas, a drenagem se aproveita dessas fraquezas, desenvolvendo padrões paralelos e retangulares, com mudanças bruscas de direção, de acordo com a sua adaptação a esses sistemas de fraqueza. Voltando nossos olhos, então, para a Chapada da Canga em si, percebemos que ela se compõe como um degrau intermediário entre as áreas mais elevadas, da Serra do Caraça, e as partes mais rebaixadas, modeladas num padrão em mares de morro, típico das áreas de litologias do embasamento, nesse caso o Complexo Santa Bárbara. A Chapada da Canga, então, com uma morfologia tabular, é um degrau intermediário entre esses dois extremos. A Chapada da Canga está associada, então, a uma formação sedimentar cenozoica, que se compõe de duas unidades principais. A unidade mais jovem é composta por canga, basicamente conglomerados maciços, que testemunham um ambiente de leques aluviais e rios entrelaçados. Na parte mais baixa, mais profunda da bacia, a formação fonseca está associada a arenitos e argilitos, que testemunham um ambiente climático mais úmido, também de planícies de inundação, associado a um padrão de drenagem meandrante. Então, essa intercalação de arenitos e argilitos, às vezes também com alguns fragmentos de cascalho,
denuncia um ambiente de planície de inundação de um rio meandrante, também com a formação de alguns sistemas lacustres, onde há importantes acumulações orgânicas. Dentro do sistema meandrante, nós sabemos que é típico o processo de avulsão de meandros, de abandono de meandros, seja por um processo de evolução progressiva desses meandros, em que uma margem erosiva encontra a outra e acaba desconectando então algum trecho do canal, ou por atalhos que a drenagem acaba assumindo, principalmente em eventos de cheia, que também podem levar à incisão na planície de inundação e aos poucos o corte, o atalho, cortando então e abandonando parte desses canais, abandonando esses meandros. Dentro desses meandros abandonados é formado então um sistema lêntico, de baixa energia, que vai acumular sedimentos finos e também sedimentos orgânicos. Na bacia de Fonseca há uma grande riqueza de fósseis, principalmente estruturas associadas à vegetação. Então, esses são alguns exemplares de fósseis da formação Fonseca. A parte mais elevada, então, ao topo dessa formação sedimentar cenozoica, é composta por conglomerados maciços, que compõem essa canga superficial, associada então a leques aluviais e entrelaçados. Os leques aluviais são típicos do sopé de cinturões de montanhas, em que os cursos d'água saem de vales bastante estreitos, de muito alta energia, para um ambiente de baixa energia, típico de bacias sedimentares. Então, os sedimentos escoam, confinados no canal, bastante energético. Quando chegam nesse ambiente de baixa energia, esses sedimentos são espraiados nessa planície aluvial de baixa energia. Associado a esse sistema de leques, neste caso, canais com padrão entrelaçado. São canais com uma abundância de materiais detríticos grossos, areia e cascalho, e é um padrão de canal típico de um ambiente mais árido ou de fluxo hidrossedimentológico bastante irregular, em que grande quantidade de material chega no fundo do vale em uma parte do ano, e ao longo do restante do ano, esse curso d'água tem pouca capacidade de competência para continuar mobilizando essa carga mais grossa. Então ela acaba sendo acumulada no fundo do vale, e com pouco conteúdo de argila e de matéria orgânica, suas margens são bastante instáveis e o canal em geral é bastante largo e pouco profundo. Vale destacar que essa canga que forma aqui a Chapada da Canga, então, tem um processo de formação bem diferente das cangas que nós tratamos mais cedo, em vídeos anteriores, formadas lá nos topos de serra do quadrilátero ferrífero. Enquanto lá o material é formado por um processo que envolve pequeno transporte, então grãos, fragmentos de rocha, pouco transportados, pouco trabalhados, bastante angulosos, que vão sendo colados entre si por precipitações de guetita. Nesse caso aqui, são fragmentos de rocha transportados em maiores distâncias, então em geral são rolados, são polidos, e são em geral preenchidos por essas guetitas também, porém num processo de oscilação do nível freático, em que as águas enriquecidas em ferro, em ferro solúvel, com entrada de oxigênio em subsuperfície, com rebaixamento do nível freático, acabam então se precipitando. Como há uma movimentação do nível freático ao longo do tempo, todo o conjunto de materiais acaba sendo cimentado então pela precipitação do ferro no espaço poroso. Então são materiais que acabam recebendo o mesmo nome, genericamente estão chamados de canga, porém têm processos de formação bastante diferenciados. Fazendo um outro perfil topográfico, então, da Chapada da Canga para o embasamento, percebemos o quão é regular e tabular a região da Canga, com uma variação abrupta para a área
dos mares de morros desenvolvidos aqui no Complexo Santa Bárbara. É um desnível de quase 200 metros. Bom, então, cabe a pergunta como que essa formação sedimentar está posicionada em um nível altimétrico superior ao seu entorno. Como que aquilo que já foi, né, o nível de base do seu entorno, agora está situado numa área, numa posição mais elevada. Podemos considerar um modelo simplificado em que essa área do embasamento, no sopé do cinturão aqui do rio do Carás, né, a Serra do Carás, sofreu com eventos de tectônica, uma tectônica extensiva, formando uma bacia sedimentar. Essa bacia foi preenchida então por sedimentos da formação Fonseca, num primeiro momento, num segundo momento preenchida por materiais da formação Chapada da Canga. A partir do momento que esse material passa por um processo de consolidação, se transforma então nesse conglomerado ferruginoso, ele se torna altamente resistente aos processos desnudacionais, muito mais resistente que o embasamento que o cerca. Então, ao longo do quaternário principalmente, a região do embasamento vai sofrer um processo de desnudação muito mais acelerado que a área da Chapada da Canga. E essa diferenciação, né, na velocidade do processo de desnudação acaba fazendo com que a Chapada da Canga fique ressaltada topograficamente em relação ao seu entorno do embasamento cristalino. Há também a possibilidade de que um regime tectônico antes-extensional tenha se invertido para um regime compressivo e as falhas tenham sido reativadas, então, no sentido de soerguer, de levantar, né, essa área da Chapada da Canga. Essa possibilidade de uma atividade neotectônica ela é forte nessa região. Alguns perfis foram feitos, né, os perfis topográficos foram feitos por esse trabalho, justamente nas áreas da Chapada da Canga, e mostram que essa cobertura superficial da bacia de Fonseca ela não é uniforme, ou ela não está no mesmo nível altimétrico em toda a sua extensão. Na realidade, há alguns blocos mais alçados que outros, há também alguns blocos adernados em relação a outros, alguns trechos em que a formação é mais profunda, outros em que ela é mais estreita, alguns trechos em que ela se situa em diferentes níveis altimétricos. E esses blocos, ora mais alçados, ora adernados, estão individualizados por zonas de falhas. Então, há uma possibilidade forte que essas falhas, que são antigas, que estão presentes também na região do embasamento cristalino, tenham sido reativadas em um outro momento tectônico, levando então à deformação dessa cobertura da canga, né, que se sobrepõe à formação Fonseca. A tectônica estaria presente, então, em 3 momentos, né, ao longo dessa formação da Chapada da Canga. No primeiro momento, a própria abertura da bacia sedimentar, levando então a essa área se posicionar como nível de base do seu entorno, recebendo então o sedimento do seu entorno. No segundo momento, ainda durante a formação da bacia, né, o preenchimento da bacia, porque há a presença de diversos diques clásticos em meio ao material fino. Isso quer dizer que enquanto o material mais grosso estava sendo formado, como o conjunto estava sendo exposto a uma tectônica, nas zonas de falha, o material grosso acabou se acomodando pelo espaço aberto pela movimentação dos blocos. Então, acaba gerando diques clásticos em meio ao material fino. E no terceiro momento, após a formação da cobertura da canga, com o deslocamento desses blocos, né, fazendo com que a chapada não seja perfeitamente uniforme, mas seja compartimentada em vários blocos. Aqui nós temos um exemplo de uma dessas falhas antigas
né, herdadas aí desses ciclos orogenéticos pré-cambrianos que afetaram a região do quadrilátero ferrífero e que podem estar sendo reativados, né, dentro de um contexto neotectônico. Nesse afloramento associado aos itabiritos, nós temos aqui claramente colocado um veio de quartos. Porém, ele não é contínuo, ele está rompido, né, em sua continuidade nessa porção. Essa descontinuidade nos permite identificar um plano de falha. Uma vez que conseguimos então identificar esse plano de falha, também podemos identificar seus componentes, o teto situado acima do plano de falha, o muro situado abaixo do plano de falha. Como nesse caso, o nosso referencial, que é o veio de quartos, do teto está posicionado acima do que no muro, nós temos então uma movimentação do tipo falha inversa, em que o teto é empurrado por cima do muro. Esse caso aqui, de falha inversa, é perfeitamente compatível com o contexto em que esse local está inserido, que é justamente em uma das frentes da Serra do Caraça, uma área que foi exposta a uma tectônica compressiva muito forte, então, onde realmente se espera diversas falhas inversas, né, e de empurrão.